ler a escritura então ali, não sei se está anotado ali na tela. Pode ser São João 10, 31 até o 36. No próximo sábado teremos a ceia. Eu quero ler um pouco com vocês uns parágrafos dessa mensagem aqui, ó. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. E vocês verão o que acontece com algumas pessoas e quão surpreendente é ou são algumas coisas. E o irmão Bruno fala a colocação dele, sempre respaldado pelas escrituras, é claro. Então leamos São João 10, 31 e 36. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E disse Jesus para os judeus: tenho mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou Jesus: mas não está escrito na vossa lei? Vocês leem todo dia na igreja, né? Eu disse: sois deuses. Veja bem que não foi Jesus que disse lá na lei. Eu disse: sois deuses, está no Salmo. Se ele chamou deuses aquilo a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, dizeis: tu blasfema, porque declarei que sou filho de Deus? Vamos ter uma palavra de oração, depois eu lerei outra escritura e vamos discorrer um pouco sobre isso. Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecendo a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, a congregação que o Senhor tem chamado para estar aqui hoje, ouvir isto, são esses que aqui estão, possivelmente alguns assistirão ainda pela internet, não sei. De qualquer forma, a parte física está aqui agora, Senhor, palpável, visível. Eu recomendo todos eles, uma noite fria, ganhar um pouco a temperatura, que é a própria da nossa região, mas o Senhor tem suprido toda a nossa necessidade, Senhor, com relação a roupa, alimento, tudo que nós precisamos, o Senhor tem suprido. E nós queremos agradecer a Ti imensamente, intensamente por isso, Senhor. O Senhor tem nos guardado tantas catástrofes, tantas tragédias, tantas coisas, e tem nos permitido viver para Ti, servir a Ti, livre, ó Deus, sem nenhuma perturbação, sem nenhuma perseguição, e nós queremos colocar perante Ti a nossa gratidão. O Senhor tem aliviado o fardo para que possamos dedicar melhor a servir a Ti. Abençoe cada irmão que aqui está, abençoe o pregador e ajude-nos a andar nisso, Senhor, que será comentado, que ao terminar a reunião possamos ter uma melhor compreensão disto e do que roda ali fora, tantos pregadores, tantas coisas, tantas colocações. Nós queremos dizer aqui o que disse teu profeta, Senhor, não mais, não menos, em teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, eu li essa escritura ali, né, em São João, que eles criticaram Jesus porque ele disse que era Deus. Ele disse que era filho de Deus. Um filho de Deus é um Deus, um pequeno Deus, né? Um Deus menor. Quero ler também em Timóteo 3, 14 ao 16. 2 Timóteo. O apóstolo Paulo, eu quero que vocês saibam, né? Entendo, já falei isso, vou lá outras vezes. As epístolas eram escritas pelo apóstolo Paulo, são chamadas epístolas ou cartas epistolares, pastorais, de Paulo para Timóteo, para Tito e para os demais ali. Tem muitas pessoas que às vezes sem entendimento, não foi esclarecido a respeito do assunto, eles dizem que foi Timóteo que escreveu isso aqui. Não, foi Paulo a Timóteo. Ele chamava Timóteo, meu filho na fé, que me enche de alegria quando me encontra
com lágrimas nos olhos, saudade do apóstolo Paulo. Um homem que reconheceu em Paulo o mensageiro e usufruiu e aproveitou a presença de Paulo, a companhia de Paulo, e assim deve ser. Algumas pessoas eles tropeçam no mensageiro, tropeçam no véu. Deus usa. Então diz assim a Escritura: tu, Paulo, falando a Timóteo através da carta, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Timóteo, não se afasta do que tu aprendeu, do que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Você sabe de quem tu aprendeu, então isso encerra o assunto. E que desde a infância, desde pequeno, tu sabes as sagradas letras. Um pequeno comentário. Tem muitos livros, mas o Mombrana chama de livros, a história chama livros, tem livros sacros, sagrados e livros profanos. Então tu sabes sabendo isso, que desde a infância sabes as sagradas letras, quer dizer, tem letras que são sagradas. A Bíblia é um livro sagrado. Tem livro sagrado para os outros, lá, para os muçulmanos, para eles, para aqueles outros. Mas para nós, o livro sagrado é a Bíblia, que é a única verdade que existe. Isso aqui não temos nada contra ninguém, mas essa é a nossa fé. Assim nos foi revelado e assim andaremos. Amém? E damos a nossa vida e colocamos nossa vida intensamente sobre isso. Que desde a infância sabes, olha aqui, olha o importante, desde a infância sabes a sagrada letra, porque a pessoa lê Senhor dos Anéis, lê isso, lê aquilo, Harry Potter, lê outros livros aí de bruxaria, ter dentro de casa, traz um espírito errado dentro de casa. Conforme o que tu olha dentro de casa, o que fica ali, o que tu lê, certo? Então, o que tu tem que ter, eu, por exemplo, assim, a minha mensagem não misturo com nenhum outro livro da minha estante. A minha mensagem aqui, isso aqui é só sagrada letra. Tem algum outro livro ali, não sei se tem ainda, talvez lá embaixo, lá no porão lá, deve ter. Mas a sagrada letra tem que ser respeitada. A mensagem e a Bíblia tem uma posição de destaque e de honra e de respeito, de credibilidade. Eu, com o passar do tempo, eu aprendi a ter uma leitura mais seletiva. Se aquilo vai me levar a algum lugar, vai me edificar ou não, vou queimar minha memória naquilo ali, e se vai ajudar em alguma coisa. Não quero radicalizar. Um homem riu de mim, porque ele disse: tu lê só os livros do Mombrana? Não é só os livros do Mombrana. Eu leio o livro do Mombrana, leio a Bíblia, mas o resultado tem sido dos melhores para mim. Enquanto que você, que quer me incutir a ideia de ler um livro de autoajuda, você nem de fumar não consegue parar com essa autoajuda que tu teve. E com essa autoajuda que Deus tem me resolvido. Eu disse para uma psicóloga assim: eu não preciso da psicologia. Por quê? Porque eu estou bem resolvido. Isso aqui resolveu o meu problema. Amém? Depende como tu te aproxima disso. O Mombrana, assim, quando aqueles homens se aproximaram de Jesus, bateram com uma cana, não aconteceu nada. Uma mulher se aproximou de Jesus com discernimento e com fé que seria curada, e automaticamente foi curada imediatamente de um fluxo de sangue que lhe acompanhava por anos e anos, e diz a Bíblia que ela tinha gastado quase tudo nos médicos e não tinha resolvido. Então isso aqui resolveu o meu problema. Estou bem resolvido. E tu tem que te resolver quando está aqui. Tu tem que te encontrar. Quando a pessoa se resolve, uma vez eu disse para Vitória: quando alguém te incomoda e tu não te incomoda, essa pessoa se incomoda. Porque as pessoas querem que tu faça o que elas querem. Tu não é propriedade de ninguém, nós somos de Jesus e Ele que manda. Amém? Quando tu toma essa posição, tu desagrada muita gente. Desagrada amigos, parentes, vizinhos, ex-colegas. Às vezes eu encontro algum conhecido ali que eu trabalhei junto. Ontem, eu acho, não sei se foi ontem ou hoje, eu encontrei um rapaz. Não éramos muito amigos, mas éramos colegas de trabalho. E eu era gozado de um relativo crédito com ele, porque, em termos técnicos, eu sempre fui muito primoroso, muito cuidadoso do que eu fazia. Daí ele, quando hoje nós parece que somos muito amigos, ele disse: que bom te ver. Eu sei porque ele diz isso. Enquanto ele me vê, ele está vivo. Mas ele me trata muito bem, eu trato bem ele, que bom, tal. Te cuido, tipo para ele assim, tem. Mas uma coisa é certa, nunca aceitei a imposição deles, de seus valores e seus princípios.
E quando tu faz isso, tu se torna um pássaro raro. Você não é um pássaro raro porque tu quer, tu é porque tu é. E que desde a infância eu gostaria de ter tido isso aqui comigo. Não tive. Meu pai não era um cristão no sentido real da palavra cristianismo. E que desde a infância, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, todas eram pessoas religiosas que cuidavam dele. Que desde a infância sabe a Sagrada Letra que pode tornar sábio. Sabedoria, não para saber todos os app, todos os programas de computador. Sábio, para quê? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a Sagrada Letra faz sábio para a salvação. Toda a Escritura, toda a Bíblia, lembrando que a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Está tudo certo ou então está tudo errado. Não existe meio termo com relação a isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil. Toda a Escritura, cada coisa que foi escrita, foi inspirada por Deus e útil para ensinar. Aquilo que Timóteo aprendeu desde a infância, fez ele sábio para a salvação em Cristo Jesus. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender. Não faz assim que a Bíblia diz diferente. Ninguém gosta de ouvir isso. Para repreender, para corrigir e para a educação na justiça. Há no Velho Testamento uma escritura que diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando Jesus esteve na terra, eu quero ver se eu acho em São Marcos. Está aqui. Eles perguntaram para Jesus. São Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, São Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, aqueles que escrevem, tendo ouvido a discussão entre eles, entre Jesus e os saduceus, religiosos, né? E Jesus disse lá no 24, o erro de vocês é que vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Daí teve uma discussão ali, uma discussão acalorada. E chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, eles concordaram com a resposta de Jesus, perguntou-lhes, qual é o principal de todos os mandamentos? Perguntaram para Jesus. Respondeu Jesus, o principal é, e se tu for ver a referência, na minha Bíblia a referência é Deuteronômio 12, 29. Não, Deuteronômio 6 e 24. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Assim como existe o Mohaedim dos muçulmanos que canta e grita lá a hora das orações, em Israel tinha alguém que gritava, tocava a trombeta, um som lá, e cantava em alto e bom tom. Ouve Israel, não te esquece, o Senhor teu Deus é um só. Você sabia disso? Ainda hoje isso acontece. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus afirmou aquilo que dizia, certo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Até aqui. Bem, já vimos que há um só Deus. Quem aqui frequentou catequese da Igreja Católica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Na catequese tu é ensinado a crer da seguinte forma: há um só Deus, através de três pessoas distintas, é um só Deus. É uma coisa que perde todo sentido. Se elas são distintas, elas são diferentes. E se eles formarem ainda assim um só Deus. Isso é porque Israel, o mesmo erro da noiva hebreia, que a noiva hebreia
cometeu, a noiva gentílica também cometeu em Nicéia, quando ela aceitou a Trindade no lugar do batismo em nome do Senhor Jesus. Então a igreja diz: 3 pessoas distintas em um só Deus. Quando aquele homem disse: quando eu chegar no céu, quem eu verei? Quem eu verei? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Isso aqui é coisa primária, né? Mas depois vocês vão ver por que eu digo isso. Aquele homem esteve no céu, acho que foi Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, e ele disse: quero ver Jesus, quero ver Deus, quero ver Deus. Daí uma voz veio dizer assim: ó, aqui no céu como na terra, tu só pode ver Deus em Cristo. Por quê? Porque Deus é Espírito e não pode ser visto. Jesus na verdade é a expressa imagem de Deus invisível, que continua invisível, Deus. Mas Jesus é a expressa imagem de Deus invisível, sendo o primeiro para que nós agora sejamos a expressa imagem de Deus. E quando eles tem pastor da mensagem que tem medo de falar em Deus encarnado. Deus se encarnou no Mumbrão, sim, e ele tem que se encarnar em nós também, que Deus é a palavra encarnada. Então nós temos, nosso comportamento, irmão, tem que ser tão alto nível, crescer de tal forma que nós chegamos a ser a expressa imagem de Deus. Deus só pode ser visto em nós, em mim e em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pode? É uma pergunta. Quer dizer, mas como o mundo será visto em mim? Eu vinha conversando ali, já comecei a pregação lá no carro. Como Deus pode ser visto em mim se eu não tenho a palavra? Daí tem pessoas que dizem que de uma forma e agem de uma outra. O que é isso? É aquela pedra de tropeço. A pessoa professa cristianismo. No momento assim que o contrabandista, a prostituta, o ladrão, o profeta disse: não vai se decepcionar no juízo. Vai se decepcionar aquela pessoa que pensou que estava certo e foi uma pedra de tropeço e não cumpriu. Jesus disse assim: porque me dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra lá no céu, mas sim aquele que obedece, aquele que toma a palavra e põe em si. Essa palavra em mim vai expressar no meu comportamento, na relação à esposa, e mais ainda, entende? Tem certos parágrafos da mensagem que as pessoas não gostam de escutar e saber. O momento que a mulher é 1000 vezes mais fácil ser enganada que o homem, e tu tem que saber disso. Entende? Se o homem é 1000 vezes mais fácil ser enganado que a mulher, é porque ele é um caco. Entende? Ele tem que ser o cabeça a ponto da mulher perguntar para ele em casa se ela tem alguma dúvida. A Bíblia diz isso. Entende? Então observe bem, como a mulher tem essa deficiência, ela precisa da paciência do homem. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu quero falar uma coisa. A Bíblia diz que ainda que nós seja infiel, Jesus permanece fiel. Tem que saber disso? Por que ele permanece fiel? Porque não pode negar-se a si mesmo. Você entende? Ele não vai falhar nunca conosco, mas nós falhamos com ele. Por que nós falhamos com ele? Lá na condição de igreja noiva, nós somos mais fáceis de ser enganados do que Jesus. Jesus nunca será enganado. Vocês estão entendendo? E nós, com relação à nossa esposa, nós somos como Cristo com relação à igreja noiva. Paciência com ela, porque o universo feminino é completamente diferente do universo masculino. E se tu olha para a tua esposa, sem ternura, sem afeto, sem carinho, depois de ter tantos anos, entende? Tu olha para ela sempre com misericórdia, como Jesus olha para nós com misericórdia. Você entendeu isso? E aquela mulher olha para o homem, entende, com respeito e carinho, sabendo que ele é o esteio principal da casa. E que ele é, eu estou falando de homens de verdade, não esses caras que andam por aí, espancadores, entende? Que às vezes vem para a igreja, como eu disse o rapaz esses dias, assim, o sujeito andava por todo lugar aí, entende? Vem em casa com uma meninazinha da igreja. O que deu? Um escândalo, um fracasso, entende? Que nunca mais achou o. Então veja bem aqui, toda a escritura, atenção, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. O que é inspirada por Deus? O que é inspirar? Inspira, expira. Quando você toma a escritura, está falando aquilo, está inspirando, colocando em ti. Está certo assim? Estão me entendendo? Você sabia que isso aqui, nós chamamos de respirar, é inspirar, sabia? Aquilo vem, o que o poeta faz? Ele espera a inspiração, aquilo vem e ele escreve. Estão me entendendo?
Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se é inspirada por Deus, eu vou inspirar essa Escritura, porque ela é para mim. Amém? Estão entendendo? Muito bem. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A igreja diz 3 pessoas. Então, tem uma ala que é trinitariana, certo? 3 pessoas distintas, que não consigo explicar. E dizem que o mistério da Santíssima Trindade só o Papa tem consigo. Mentira, mais uma grande mentira. Seguidamente aparece aquelas pastorinhas. Quem ouviu falar das pastorinhas de Fátima? Cada vez aparece um mistério. Agora parece ser revelado o 3º segredo de Fátima. E o pessoal fala assim, mas eu com isso, que o segredo de Fátima, tem que ele deu uma grande balela para criar aquela expectativa em torno de uma coisa, aquele ar misterioso. As pessoas falam em mistério. Entende? Os mistérios que tinham, entende? Foram tudo revelados pelo 7º anjo, o profeta. Essa era a função dele. Não tem mais mistério. Mistério só é mistério quando não sabem, quando não conhecem. Depois desse trinitariano, que creem que há 3 deuses, a chamada Santíssima Trindade, que não tem em nenhum lugar da Bíblia a palavra Trindade, e até quando a pessoa tem um espírito, irmão, eles estão vendo pouco. 3, porque tem bastante, tem muitas manifestações de Deus na Bíblia, mas se a pessoa tiver discernimento, vai perceber que é sempre um só Deus agindo de forma diferente. A palavra teofania, que quer dizer algo que não podia ser visto, agora estava ali, foi visto. Essa luz ali é uma teofania, sabia? Sabia? O irmão Branham é seguido por essa luz desde o nascimento. E por onde ele andava, ele era jovem. Essa teofania que o irmão Branham não via que os outros, o que o irmão Branham via, o irmão Branham começou escutando uma voz. Eu li não sei se foi no Sobrenatural, ou foi numa mensagem, que às vezes certo? Que o irmão Branham teve uma manifestação dessa, e ele se assustou, saiu correndo assim, e disse assim, pai, ele não se entendia, ele era um jovem. E realmente, a chamada espiritual, ela é realmente, até você compreender, que perceber que isso é Deus tratando contigo, é um pouco surpreendente e cria uma certa expectativa, que nós somos carnais, animais, e só aceitamos as coisas que os nossos sentidos detectam. Com quem nós podemos fazer contato? Através da audição, da visão, do paladar, do tato, do olfato. O irmão Branham sentou numa pedra assim, e ele ficou apavorado, ele estava desesperado, um menino, e ele deu uma pedra, um lugar lá, entende? E ele percebeu que estava sendo observado, mas não via ninguém observando ele. Tu sabe quando tu tem a sensação de estar sendo observado e tu não vê nada? É uma sensação muito esquisita. Quem teve essa experiência, levante a mão, por favor. Tu está sendo observado e tu não vê nada. E tu sabe que há uma coisa te observando. Então, ali estava, o irmão Branham falava, tem uma luz aqui, lá está ela sobre a irmã, lá está ela sobre o irmão. Mas nenhuma irmã viu, só o irmão Branham via. O irmão Branham disse que isso aqui é uma fotografia que ele permitiu para ter uma foto comigo, o irmão Branham. Isso aqui é uma teofania que foi vista agora através da máquina fotográfica. Teofania. Então, aquele Deus que não era visto na antiguidade, Abraão viu uma luzinha, escutou, entende? Eles iam, tem lugar na Bíblia, irmão, que o pessoal ficava assustado. Eles escutavam a voz de Deus, viam uma nuvem, o que ele falava, isso não é para ti, não é para mim. Nós recebemos as coisas meio mastigadinha. Deus nos deu, Deus tem misericórdia. Se cada um de nós tivesse passado pela experiência de Abraão, daqueles profetas, nós ia desanimar, porque é muito choque entre o visível e o invisível. Então Deus deixou assim, deixou mastigadinho, prontinho, lê, observa, obedece, tal, sem muito contato com o desconhecido e sobrenatural, que é surpreendente e assustador. Atenção, dos ambos os lados, o sobrenatural de Deus e do diabo, são terríveis. Irmão, quer ver que eu te provo uma coisa? Tem gente que gosta de dançar, gostava de dançar. Eu nunca fui dançarino, nunca fui de nada, nem para dança, nem para samba, nem para isso, nem para aquilo. Gostava um pouco de jogar futebol e de nadar, isso eu gostava. A irmã Nelly tinha uma fraqueza. Quem lembra a irmã Nelly? Era dançarina, uma exímia dançarina, tinha ganhado muitos prêmios dançando. E ela se converteu e aceitou o Evangelho. Até que um dia, ela passou na frente de um salão de baile e pensou, quantas vezes eu e fulano, seu companheiro de dança,
dançamos aí e ganhamos muitos prêmios. E ela deveria, como ela tinha aquela fraqueza, veja onde é que está a fraqueza na tua vida e cuida ali, põe um soldadinho ali, vigia-te, e eu me vigio também. Todos nós temos, um ponto fraco. E é ali que o diabo vem. Ninguém vai ir no muro fortalecido. As pessoas vão onde tem uma brecha para atacar a cidade. O famoso cavalo de Troia, eles não conseguiram tomar a cidade. Daí eles deram, então, daí se chama presente grego. Daí então disseram, reconhecemos a derrota e damos para você aqui um cavalo. Entende? Lindo, maravilhoso. Eles abriram as portas, que era uma cidade, a expressão é inexpugnável, não tinha como tomar a cidade. Entende? Não tinha uma brecha na muralha. Daí lá dentro do cavalo, vocês conhecem a história, tinha vários soldados, e os outros estavam festejando, e bêbado. A mesma coisa em Troia aconteceu também na Babilônia com relação àquele rei, que estava bebendo, e na noite os medo-persas tomaram a cidade de Babilônia. Então essa irmã Nelly entrou ali, e quando ela voltou a si, ela estava dançando. Irmão, apagou a irmã Nelly. Você entendeu? Ela apagou. Ela em sã consciência, ela não iria lá. Mas ela passou na frente assim, ela apagou, e quando voltou a si, ela estava dançando no meio do salão. Não sei se foi aquele mesmo companheiro ou outro. E ela se desesperou e sentiu condenação. Saiu correndo e foi procurar o irmão Branham. O irmão Branham morava numa peça, tinha sido expulso de casa pelo pai dele. Estava morando numa peça, não sei se no quarto lá. E já tinha pegado um bêbado para acolher, que ele era assim. E eu também era assim. Agora já não sou mais assim, por isso que alguns chegaram meio tarde. E quando ela bateu na porta, ela disse, irmão Bill. O irmão Branham abriu a porta para ela, e ela olhou assim, irmão Bill, olhe por mim. Eu passei assim, quando vi eu estava dançando. E o irmão Branham foi e foi orar por ela. Quando o irmão Branham foi orar por ela, saiu dela, mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Um grande morcego peludo. Quer dizer, aqui está, irmão. As coisas que os outros não viam, o irmão Branham via. Aquilo que os outros não viram na Bíblia, o irmão Branham viu. E se o irmão Branham viu, eu vi, porque eu creio nele. Amém? Quando a pessoa contesta aquilo que está enxergando e ele é cego, entende? Como que o cego pode dizer para aquele que está enxergando, entende? Tu está vendo errado, se ele não está enxergando, para contestar. E quando o irmão Branham orou, o irmão Branham disse, Senhor, meu Deus, nos ajuda. Deus, entende? Até o bêbado caiu do sofá, que estava no sofá, parece que estava embaixo do sofá, e foi por um choque, deixa eu dizer, um susto tirou sono e um susto curou a bebedeira. É verdade, velho? Mensagem, a maior batalha. O bêbado que estava no sofá caiu assim apavorado, porque foi uma coisa sobrenatural que passou ali. Você entende? Quando o problema arrependia os demônios, ele ia para casa, ele via os demônios ir atrás dele. Aranha, morcego, algum outro bicho lá, entendeu? Tudo filho das trevas, né, filho? Então, irmão, aí que está, ó. O irmão Branham viu. O irmão Branham disse que os trinitarianos estavam errados. Ele disse que os unicistas também estavam errados. Tem uma linha central no meio. Só os dualistas, atenção, igreja, os dualistas pensando que os unicistas estão errados, e os trinitarianos estão errados, como o Branham disse, tem uma linha central no meio, os dualistas dizem, nós temos certo, nós estamos no meio dos dualistas. Dualistas são aqueles que creem que Jesus era somente um homem. Um rapaz pediu companheiros comigo, mas ele é bem dualista. E as postagens dele é sempre tentando provar que Jesus era somente um homem. Mas o irmão Branham disse assim, ó, eu sou trinitariano, seu irmão Branham. E você vai ver isso na mensagem, quando nós lendo as mensagens. Eu sou trinitariano, eu creio em 3 manifestações maiores de Deus. Porque ele é a Raul Sarão. Jesus é tudo, ele é o cordeiro, ele é o bode que foi expulso para o deserto, ele é o bode que levou açúcar, ele é o bode que foi degolado, ele é a pombinha que foi degolada para liberar outra pombinha, ele é tudo, ele é o cordeiro, ele é tudo, certo? Mas as 3 maiores manifestações é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é sempre o mesmo Deus. As pessoas dizem assim, como pode Deus, como
Como pode? Ele está ali na água sendo batizado por João. Ele é o mesmo Deus. Aqui nós vimos a Trindade, diz os trinitarianos. Deus, irmão, ele pode estar lá em cima, pode estar aqui, pode estar nas estrelas, pode estar do lado do Japão, entendeu? Ele enche os céus e a terra. Ele pode fazer isso, ele é Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele tudo pode, ele é Deus. Amém? E isso não faz de maneira nenhuma. Quando uma mulher disse assim para uma Brana, eu vou te provar que Jesus era somente um homem. Uma mulher discutindo com uma Brana, coisa que uma Brana não fazia. Daí o profeta disse, como que vai provar? Daí ela assim, bem, ali está o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo ali na batismo. Depois ela disse que Jesus chorou. Uma Brana assim, por favor, é essa a tua prova? Que Jesus era um homem? Entendi. Eu vou te provar. Ele uma Brana assim, isso aí é mais fraco. Eu vou usar a expressão de uma Brana. Do que a sopa da sombra de frango, do frango que morreu de fome. Lembra disso? Uma coisa absurda que a mulher está dizendo. Agora, eu penso, uma mulher veio discutir com o profeta. Chegou uma oportunidade que uma mulher ligou para o Mobrano e disse, Mobrano, eu quero discutir contigo sobre determinada coisa. O Mobrano disse, eu não quero discutir. Por que eu não quero discutir? Tem certa discussão, irmão, que não vai levar a nada. Tu te desgasta e tu vai embora, a pessoa vai embora chamando você de demônio e tu vai embora chamando a pessoa de demônio. Você entendeu? Fica todo mundo desgastado. Porque tu não pensa que todo atrito não produz desgaste. Tu afia uma broca, tu tem que gastar a broca, mas a pedra de esmeril tu nem gasta. Os dualistas, Jesus era só um homem. Um argumento muito fraco. Se Jesus fosse só um irmão, não tem homem que pode dizer isso que Jesus disse. Ele disse assim, ninguém toma minha vida. Isso ali estava Jesus caminhando, disse para os discípulos, ninguém toma minha vida. Eu dou a minha vida e torno a tomá-la. No terceiro dia eu estou de volta aqui. Isso não é um homem, isso é Deus. E outra coisa, e o Mobrano que ele provou que era Deus na ressurreição. Porque todos os homens morrem. Jó chegou a dizer assim, o homem morre e fica ali no pó. Ó Senhor, a árvore, tu corta a árvore, ao cheiro de umidade ela brota de novo e o homem fica na tumba. Ó Deus, por que tu lanças uma contenda sobre mim? Coitado do homem, os seus dias são contados, tu tem o número dos seus dias consigo. E aqui estamos nós, irmão, porque fora do Evangelho nós somos os miseráveis. Lembrando assim que ele provou que era Deus na ressurreição. Porque dizer se eu estou entrando na tumba, daqui a pouco eu estou saindo, isso eu posso dizer. Maomé disse, daqui a pouco eu estou vindo, disse Maomé. E tem morrido muito cavalo na beira da tumba lá, esperando a ressurreição de Maomé, um cavalo branco, para ele sair e conquistar o mundo. Você sabe que ele disse isso. E logo eu ressuscito, disse Maomé. E logo eu estou de volta e tal. Isso qualquer um pode dizer. Agora eu quero ver provar isso. O único que provou isso foi Jesus. E isso mostrou que ele era Deus. Ele ensinou a minha vida para tomá-la. E quando ressuscitou, o profeta diz, né? Agora, qual é o homem que fez isso? Ninguém. Agora, aí que está o grande problema. Igreja, me acompanha aqui. Ó. Aqui tem uma linha certa, aqui tem um véu. Aqui tem a dimensão que Deus está, e aqui tem a dimensão que nós estamos, certo? E nós sabemos que há algo mais. Tu olha para as florestas, tu olha para as leis que Deus criou, as paisagens, para as estrelas, o invisível, o visível, já dá o testemunho de um poder muito grande, que é o sol, a lua. Como que a lua está ali, não tem nenhum alicerce embaixo segurando ela? Como que o sol vem todo dia fiel? A Bíblia diz como um noivo que sai do seu tálamo. A Bíblia diz assim. E um dia se faz clamor para outro dia, um abismo chamando outro abismo, e tudo está ali. Nós estamos aqui, nós somos um milagre. A lei da biologia é um milagre. Se tu conhecer o corpo humano, a pessoa que conhece o corpo humano, ela nunca fuma, ela nunca vai beber, nunca terá excesso de sua vida, porque é uma maravilha. Tu faz um corte assim, tem o corpo corrige, e logo faz vasos aqui,
para o sangue continuar irrigando. E sem falar no cérebro humano, que eles até hoje estudam, querem conhecer os planetas e não sabem o que tem no fundo do mar. Tem espécies da botânica, da fauna, que ainda não foram catalogadas. Talvez 1/3, 1/5 foi catalogado. Quando eles entram na Amazônia, eles sabem que tem lugar ali que nunca chegou um homem branco. Pessoas que nunca, primitivos, isolados, que nunca tiveram contato com a civilização. Quando David Livingstone chegou na África, eles olharam para ele e passavam a mão nele assim, ó. Eles não sabiam. Aquele homem branco era só preto. Lá, quando ele chegou lá no fundão da África, que ele descobriu a nascente do rio Zambézia, eu acho que é uma coisa assim. E o Lago Vitória, que é um dos maiores lagos que tem no mundo, o Lago Vitória. Quando os alemães vieram para o Rio Grande do Sul, são histórias, do folclore. Os alemães chegaram no Rio Grande do Sul, tinha quarentena, que é o tempo de espera, ver se não tinha alguma doença, uma enfermidade, coisa assim, né? Daí diz que tinha um rapaz que vendia pastel para eles até o navio, tinha que ficar dentro do navio. E eles vendia pastel, vendia comida, lanche para eles lá, né? E ele era bem pretinho. Daí eles nunca tinham visto, aquelas crianças ali, alguns, eles nunca tinham visto um preto, ou alguém de cor. Eles olharam assim, entende? E viram o pretinho admirado, porque parece que foi pintado, pretinho assim. E tem preto, tem o sarará, tem o preto, e tem aquele que é extremamente preto, chega a ser meio azulado, assim, eu acho que seria o senegalês, não sei, uma coisa assim. Daí disseram assim, pá, como ele é preto, tal, né, tal, não sei como é que chama preto lá em alemão. E eles ficaram admirados assim. Daí um teve a capacidade de dizer uma gracinha. Assim, não, quando eu vim para cá, eu também era branquinho que nem você, depois que eu fiquei preto. Ninguém queria descer do navio para não ficar preto. Daí a mãe começava a chorar que os filhos dela iam ficar tudo preto e tal. Daí foi uma gracinha, uma coisa que disseram. Você entende que é tudo tão estranho. Imagina, tu vê, quando a onça vê o primeiro ser humano, ela olha assim, é um predador? É uma ameaça? Não é uma ameaça? Entende? Você vê o passarinho correr de ti. Mas claro, ele vê você desse tamanho, ele se assusta, porque é algo desconhecido. Eu não creio, irmãos, não sei, essa é a minha posição. Que haja vida fora da Terra. Existe muita ficção. Porque o Mobrand disse que ele não encontraria nada na Lua, antes do homem chegar na Lua. E o homem chegou na Lua e não encontrou nada. Mandaram para Marte, se é que mandaram, tem a teoria de conspiração. Não encontraram nada em Marte. Eles vão indo. Pode ir indo. Entende? Porque o irmão Branham disse que Deus é o Deus do universo e o homem é o Deus da terra. Lembra disso? Atenção, o homem é o Deus da terra. Só que o Deus da terra está numa condição caída. Por isso que existe tanta caos, tragédia e catástrofe. Quando o homem for para o seu devido lugar, o irmão Branham disse que tudo entrará em harmonia novamente. Os animais morrem por culpa do homem, o animal não pecou. As árvores morrem por culpa do homem, a árvore não pegou. A natureza está pervertida. Mas um dia ela vai voltar ao original. No jardim, eu quero dizer, todas as letras para vocês, no jardim nada morria antes do pecado. Nem os animais, nem a relva. E os animais, os animais que hoje são carnívoros, eles eram herbívoros do jardim do Éden antes da queda. E a relva era para todo o mantimento de todos os animais. Bem, então quando Deus se manifestou, Ele criou um corpo. A Bíblia diz assim, irmão, que Deus estabeleceu o sacrifício do cordeiro. Daí aqueles homens erravam o ano todo e se gloriavam. Daí a Bíblia diz que aqueles encontros anuais de sacrifício do cordeiro, a Bíblia diz assim que virou comemoração de pecado. E ele saía dali depois do sacrifício com a mesma consciência de pecado, com o mesmo pique, a sua mentalidade não mudava. O homem simplesmente não mudava. Aquele
sacrifício ali só cobria, era um paliativo, essa é a palavra certa, um paliativo. Não resolvia o problema da humanidade, não purificava o homem do pecado, não tirava dele. Aquela natureza, aquele animal, a natureza daquele animal não vinha para o ser humano. Daí a Bíblia disse que Deus disse assim, a Bíblia disse que Deus disse assim, sacrifício e oferta não mais quiseste, mas corpo me preparaste. Então Deus mesmo proveu para si o cordeiro. O que Deus disse de que Abraão disse para Isaac? Jeová Jireh, Isaac. Deus proverá um cordeiro para si. A morte de Isaac não ia ajudar em nada, aquilo era só um tipo, e mostrando que a fé que Abraão tinha, entende? Em Deus, Jeová Jireh, Isaac. Entende? Deus proverá um cordeiro para si. E com o passar do tempo, Deus se fez carne em Cristo e proveu um cordeiro para si. Esse cordeiro, quando morreu na cruz, ele resolveu o meu e o teu problema. Agora sim nós podemos cantar somente crer, coisa que os judeus não podem cantar. Que os judeus criam no Messias, continuam crendo no Messias, mas ele veio e eles não viram. Semelhantemente com a era da Laodiceia, que o Messias veio e eles não viram. Porque não veio, mas a gente não leu a mensagem, da maneira que eles esperavam, que eles tinham interpretado, que eles desejavam o que tinham interpretado. Então veja bem, Deus criou um cordeiro para si, Deus criou um corpo para si, para pagar o sacrifício daquilo que nós devíamos. Que aquela lei, a Bíblia diz assim, aquela lei do Velho Testamento, aquele sacrifício, aquele ritual, não resolveu nada. Aquele foi só um paliativo. Eram rituais, era isso, era aquilo que os judeus ainda hoje têm. Eles só não sacrificam porque o templo foi destruído. Quando Jesus estava dormindo, o profeta disse assim, quando Jesus estava dormindo, a Bíblia diz isso, né? Jesus dormindo era um homem. Por que Jesus dormindo era um homem? Porque a Bíblia diz que não dorme e nem tosqueneja o Deus de Israel. Tosqueneja é aquela pescadinha assim, Então Deus não dorme, Ele é eterno. Entende? Então quando Jesus dormia, Ele era um homem. Quando Jesus comia, você vê Deus para comer, o Jesus, Elohim, como Abraão, ele comeu o cordeiro cevado, mas numa condição humana. Mas Deus, o eterno, ele só sentia o cheiro do sacrifício, a fumaça subindo, e ele se agradando que o homem estava fazendo o que ele tinha mandado. Mas o verdadeiro sacrifício estava vindo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. E ele veio e não viram. Então, Jesus dormindo era um homem. Deus não chora. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus vai limpar de nossos olhos todas as lágrimas, toda vez que tu chorou. Eles trabalham isso. Tem um cara que fez um hino, vai clamando, geme e chora, fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, mas ele mesmo não sabe o que está dizendo. Muitas vezes tu tem problema, tu chora, todas as dificuldades, tem pessoas que choram suas fraquezas, suas misérias, é certo? Entende? Então Jesus chorando, ele era um homem. Jesus comendo, ele era um homem. Quando Jesus chorou perto da tumba de Lázaro, era um homem chorando a falta de um amigo que tinha morrido. Por isso que a Bíblia diz assim, chorar é com os que choram e rir com os que riem, a Bíblia diz. Há um momento de chorar, há um momento de rir, há um momento de abraçar, há um momento de afastar de abraçar, há um momento de construir, momento de destruir o que foi construído, momento de plantar, momento de colher. Há um momento para todas as coisas na face da terra. Então quando ele chorou, agora aqui está, olha aqui, Jesus está chorando, certo? Poxa vida, morreu o Lázaro, que ficava até meio feio, vou dizer, essa é a minha posição. Ele na casa daquelas duas meninas, agora órfã, sozinha, não tinha mais um amigo, para fazer o meio de campo entre ele, etc. Elas preparavam comida, preparavam a cama, no caso de Marta, né? Então, eram pessoas que ele podia confiar. Agora não tem mais aquele rapaz ali. Já faz 4 dias que ele morreu. Já está cheirando mal. Entrou em decomposição. O pai, a mãe, o tio, a tia, o filho querido, o marido querido, a esposa querida, entra em decomposição quando a vida sai desse tabernáculo. Essa é a dura realidade da vida. E Jesus, quando chorou por Lázaro, ele chorou porque eu sabia que essa era a condição de toda a humanidade. A minha condição, a tua condição. E ele tinha que pagar o preço para tirar a nossa condição de miserabilidade. E ele chorou.
Ele chorou tanto que os judeus disseram assim, como ele gostava do Lázaro, hein? E a Bíblia diz que ele chorou que sacudia. As suas entranhas se moveram. Porque esse choro sem lágrimas, sem soluço, não é o choro completo. O choro verdadeiro tem soluço, tem lágrima, tem intensidade de sentimento. Uma assim, aqui ali subiu assim, toda a responsabilidade da humanidade, inclusive de mim e de você. Ele estava nos ombros dele. E ele estava carregando toda aquele fardo, o fardo da responsabilidade de resolver esse problema. Porque Jesus era Deus. Jesus era homem. Por quê? Porque nessa condição, ele podia botar um lado de cá, dessa dimensão, e fazer contato com o mundo físico que nós vimos Deus, certo? E ele também podia botar o pé do outro lado, e ele é a porta, a ponte. Ele é a ponte que já sobre o abismo. Há um abismo entre nós e Deus. Tu não vê Deus. A única maneira que eu transpor esse abismo é Cristo. Há uma ponte que já sobre o abismo. Não é assim que nós falamos? Ele é a ponte, certo? Então, ele põe o pé do lado de cá como um homem, e põe o pé do lado de lá como Deus, certo? E nós passamos. Por enquanto nós estamos vindo por fé. Vai chegar a hora, que a Bíblia diz que vai chegar a hora que nós veremos como somos isto. Amém. Vai chegar a hora. Mas só alguns verão. Porque tu tem que... Meu justo virá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tu tem que crer. Somente crer é crer no que está escrito. Porque se tu crer no que não está escrito, é uma fé em vão. Não tem base, não tem fundamento. Mombrando assim, que ele ainda assim, mombrando assim, daqui a pouco ele se ajeitou e fez assim, eu vou usar uma palavra, impertigou, é como no exército, né? Peito saliente, esperantou, olhou assim e gritou, Lázaro, o homem está cheirando mal, faz 4 dias, tu não pode fazer isso aí, eu não posso fazer isso. Mombrando, quando fazia isso, só com autorização de Deus, mas quem ressuscitava era Jesus. Marta disse, eu sei, Senhor, que eu vou ressuscitar no último dia. Marta, se creres, verás a glória de Deus. É agora. Amém? Se creres. Marta cria. Lembrando que Marta mostrou suas cores ali. Tá certo? E ele disse, Lázaro, sai para fora. Quem é que pode dizer isso aí? Só Deus. Quem é que pode tirar alguém da morte? Lembrando que Lázaro estava em algum lugar, lá distante, em algum lugar estava Lázaro. E com aquele grito, Lázaro saiu dali. Amém? Isso é Deus. O povo acostumado a andar. Tu já andou num lago grande, num barquinho? Tu não andou. Tem gente que nunca andou nem que é aqui. E é bom que não ande, não sabe nadar, nem que mete. É só para incomodar os que sabem nadar. Eu aconselho que não sabe nadar, não vá. Porque eu já vi muito problema. Graças a Deus nunca vi ninguém morrer. Então, você sabe o que é isso, a tempestade? Eu peguei uma tempestade na praia de Paquetá. Alguém conhece a praia de Paquetá ali entre a Matias, Mato Grande, uma coisa assim, do outro lado, mais grande, eu acho que é o Jacuí, se junta tudo esse rio aí, solto no Jacuí, é grande, e pegou um temporal ali. Gente, ali não tem nadador, tem que nadar no mínimo uns 4, 5 quilômetros, se estiver no meio daquele canal, terrível. Os discípulos eram acostumados a nadar. O Rio Jordão, eu acho que tem uns 11, 12 quilômetros de largura, o Mar da Galileia, melhor dizendo. E ali estão eles naquela tempestade. E vou dizer para ti, depois que passou a tempestade, tu fazendo. Não foi dessa vez. Mas que a tempestade assusta. São os poderes sendo movidos. Os poderes, as potestades. Entende? Um temporal, irmão. Ele sacode, tu não sabe se a outra sopra. E tu viu que parece que o temporal tem respiração? Não é um vento constante, ele faz assim. E respira de novo e assopra de novo. É ou não é assim? Não é constante, é aquela lufada. E aquilo vem torcido, pega as árvores e torce. É terrível. Pedro é acostumado a pescar, João, André, tudo acostumado a pescar. Mas aquela ele assim, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Ele estava assustado. Quem? Marujo, marinheiro, pescador, estavam assustados. Eles olharam assim, vão perecer. E o mestre dormindo. Quem é que está dormindo ali? Um homem. Porque Deus não dorme. Você entendeu? Um homem dormindo. Daí ele olhou assim e disse, mestre, não te dá que morramos, Senhor? Vou morrer, vou perecer.
Daí ele pegou e disse assim, e nós, teve outra tempestade que Pedro andou sobre as águas, mas essa aí ele se levantou assim, esfregou os olhos, um homem, né? Ele fez assim e disse, acalma-te, mar. E tu, vento, te aquieta. Amém. Aquilo era Deus. Irmão, se um homem faz isso, irmão, como eu gostaria de parar alguns temporalzinhos que tem por aí, os grandão também. Tu não gostaria de parar? Eu gostaria de parar. Eu gostaria de ver a enfermidade ser curada, problemas ser resolvidos. Eu sou um homem. Senhor, lembra-te de mim. Lembra de nós, Senhor. Tu sabe a nossa força, sabe que não temos capacidade. Isso aí, Senhor, só o Senhor para resolver. Quando tu ora sinceramente assim, irmão Branco disse assim mais ainda, irmão. Mensagem esteja certa de Deus. Ele disse assim, ó, que a fé opera enquanto tu não recebe. O profeta disse que a fé opera enquanto tu não recebe o resultado da oração. A fé opera enquanto tu pede. Quando você recebe o que tu pediu, já não precisa mais fé para isso. Já está pior ainda. Amém? E quando Jesus ficou assim, falou, irmão, deixa eu dizer para ti aqui uma coisa aqui, ó. Quem criou o vento? Quem criou o mar? Jesus. Simplesmente é o Senhor deles mandando eles. Amém? Você não vê isso aí? Você acha que Deus não pode fazer simplesmente a mesma coisa hoje? Com relação à enfermidade, com relação a isso, que ele deu problema? Ele faz. Ele levanta o enfermo. Só que não somos nós. A pessoa olha assim e vê o sintoma. Eles se assustaram por causa do sintoma. E os sintomas realmente são assustadores. A pessoa tem uma dor de barriga e diz, é câncer, é câncer. Já vai morrendo para o consultório. Você entende? O sintoma mata. A pessoa se assusta e ela se encolhe, o diabo. Agora eu acabo com ele. Ali nem é nada. São velhas histórias que contam, né, do cara que estava dormindo e eles deram uma picadinha, mataram uma cobra e botaram para o lado dele. E bateram com um espinho na canela dele. E deu aquela picadinha de espinho. Sério, ainda bem que não tem uma cobra aqui, ó. Ele olhou para a picadinha de espinho, olhou para a cobra e disse, estou envenenado. E começou a ficar doente. Daí tiveram que dizer para ele que era brincadeira. Não é brincadeira, eu estou sentindo mal já. Você entende? Né? Aqui, ó, a maioria, atenção, a maioria das enfermidades começa aqui, ó. As pessoas são negativistas, entendeu? Elas se assustam. E o irmão Branco disse uma coisa que Deus não gosta. Que os crentes tenham medo. Vou dizer para vocês, passamos pelo Covid. Passamos ou não passamos? Mas tem o dengue, tem o chikungunya, tem vindo uma pior ali. Deixa vir a pior. Quanto mais medo tu tiver, pior fica. Entendeu? Tu não pode vencer o inimigo fugindo dele. Só se matar ele no cansaço. Entendeu? Entendeu? Mas tu não pode vencer ele. Tu quer vencer, tu tem que peitar ele. Tem que enfrentar o inimigo. Entende? E quando tem medo, sabe disso. Todos nós temos hora marcada para morrer. E nós não sabemos quando será. Quando tu tem filhos, diz, eu gostaria de criar meus filhos, Senhor. Me ajuda, o Senhor, a criar meus filhos? Daí tu cria teus filhos, Senhor. Senhor, deixa eu ver os netos, Senhor. Senhor, eu quero dar uma mãozinha para criar os netos também, tá, Senhor? Depois vem os bisnetos, Senhor, os bisnetos. Entendeu? Não vai não, não. Nós temos que reconhecer, entende? Que nós somos dele, se ele quer levar. Uma vez um homem criticou e disse assim, ó, esses crentes aí ninguém pode com ele, entende? Eles têm fé mesmo, sabe? Se morre, Jesus levou. Se é curado, Jesus curou. É Jesus sempre no comando, amém? E é realmente assim. Então eu quero que vocês entendam que toda a Escritura é inspirada. Agora, 1 Pedro 1, não, 2 Pedro. 2 Pedro 1, 19 a 21. Eu vou ler, eu estou enfatizando a inspiração da Escritura. Já vou ler aqui na mensagem. Temos assim 19, 2 Pedro 1 e 19, até o 21.
Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética é confirmada. E fazeis bem em atendê-la, porque aquele que não atende a palavra profética está fazendo mal. Quem está lendo aí? Você escuta a palavra profética. Se tu atende ela, tu faz bem. Mas se tu não atende, faz o quê? Mal. Quantas pessoas falaram mal da nuvem? Quantas pessoas falaram mal da coluna de fogo? Quantas pessoas falaram mal do irmão Branco ter uma cruz? Quantas pessoas falaram mal da foto, do quadro de Hoffman? Quantas pessoas falaram mal do irmão Branham? Chega a determinado ponto que eles não tem. A denominação acabou. Daí a mensagem, eles não querem. Vão ler a velha Bíblia? E todos os que disseram, vou ficar só com a velha Bíblia, tinha coisa escondida por trás. Fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Por quê? Porque a Escritura é como uma candeia. Para quem não sabe, candeia é um castiçal, é uma luminária, é uma luz, certo? Para que tu acende luz? Lugar tenebroso, lugar escuro, trevas. Então tu acende a candeia para iluminar. Então a palavra profética ilumina. Cá para nós. Se não é a palavra profética, o que seria de nós? Tu ia olhar para todos os eventos, acontecimentos, na escuridão que está esse mundo. Esse dia minha esposa viu no mercado uma cena que eu não vi, ela viu. Foi para casa, ruim. E se tu falar, tu é preso. Fala uma coisa contra. Como uma candeia, a palavra profética, atenção igreja, ó. A palavra profética é fazer um bem atendê-la, porque ela é uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo que primeiramente isso aqui é princípio, é o princípio. Primeiramente isto, que nenhuma profecia da Bíblia, é certo? Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Elucidação é esclarecimento. Alguém que teve uma inspiração, você pode ver que as pessoas têm revelações, elas vão para uma montanha, até pessoas que jejuam tanto. Eu sou a favor do jejum, entende? Mas o jejum não pode agredir o templo, que é o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O jejum é um louvor, uma gratidão, que Deus sabe. Nem diz o que Deus tem que fazer com o jejum, deixa que Deus faça. O profeta ensina assim, Deus sabe onde colocar o milhar. Nenhuma escritura provém de particular elucidação, quer dizer, Deus é o seu próprio intérprete. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Você acha que isso aqui foi escrito por vontade humana? Eu já vou ler na Bíblia, na mensagem dela. Entretanto, homens santos, aqueles profetas do passado, os justos, Paulo, Pedro, homens santos, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Eles tomam, parágrafo 139 da mensagem, eles tomam o mesmo Calvário. Nós podemos esta manhã, a mesma razão. Ele, irmão, quantas pessoas não recebem o ministério profético, ou não recebem um profeta, a qualidade de profeta, eles simplesmente voltam para a escuridão. Vocês vão ver a reunião de ceia. Quando eu olhei assim, eu pensei, mas nunca tinha pensado dessa maneira. A pessoa rejeita a luz, ele volta para a escuridão, não existe. Sabe qual é a definição de escuridão? É a ausência de luz, sabia? Escuridão, o que é escuridão? A ausência de luz. Eles tomam o mesmo Calvário, nós podemos esta manhã, é a mesma razão. Agora eles sabiam que era verdade, mas por causa da inveja. Quanta gente tinha inveja do irmão Branham? Eles criticavam o irmão Branham porque estávamos mortos, era o irmão Branham. Eles criticavam o irmão Branham porque revelava os corações, era o irmão Branham. Eles criticavam o irmão Branham, mas quem levantava, curava, que efetuava a oração que curava o câncer era o irmão Branham. Eles criticavam o irmão Branham, mas ele orava pelo epilético e o epilético era curado. Tem que ter inveja. Por causa da inveja, preconceito. A palavra preconceito nem sempre é de cor ou de raça. A palavra preconceito, na verdade, é pré-conceito. Quer dizer, a pessoa já tem uma ideia formada a respeito daquilo. Estão me seguindo? Quando a pessoa tem uma ideia formada a respeito de determinada coisa, ela já tem seu pré-conceito, já tem seu conceito formado.
Então, é difícil, irmão. É difícil tu tirar da cabeça de uma pessoa. Em primeiro lugar, aquilo ali é algo abstrato. Você não pega. Se tu pudesse, você tem vontade de rachar a cabeça e voltar para dentro, a verdade. Não consegue. Entende? Minha mãe falava assim, dá vontade de bater com um gato morto na cabeça. Não vai resolver também, entendeu? Não sei se você já viu essa expressão, bater com um gato morto na cabeça. Não resolve, não vai dar nada. Certo? Então, a pessoa tem uma preconcepção. Se ela foi ensinada diferente da Sagrada Letra, ela tem um cabedal de informação em sua mente, tudo errado. É que nem escrever do quadro, tudo errado. Para te escrever uma coisa certa, tem que apagar tudo aquilo ali. Agora apaga da mente das pessoas. Tem pessoas, psicólogos, analistas, eles conversam com a pessoa tentando apagar, sabia disso? Os traumas, seus problemas do passado. Fala-me, diz assim, me fala a teu respeito. Quantos irmãos tu tem? Tu é o do meio, é o primeiro ou é o último? E eles vão ali pegando o perfil da pessoa, né? Entende? E daí a pessoa, lá de quando assim, só aí, o que foi isso? Ela conta determinada coisa sobre a mãe, sobre o pai, algum acontecimento assim. São várias sessões de terapia, de análise. E as pessoas são especialistas em mente. Aquilo não tem nada de espiritual, aquilo ali são problemas mentais de informações erradas que vieram. Por isso, quando você aceita o Evangelho, teu pai não aceitou, a mãe não aceitou, o tio não aceitou, o avô não aceitou, e diz assim, não, deixou a nossa religião. Pelo amor de Deus, eu estou correndo por mim. Você tem que correr por ti. Eu não desprezo ninguém. Eu gosto da minha família. Esse tempo, o Maurício fez aniversário, nós fomos ali, ele convidou alguns ali, não todos, né? Que já vem a segunda geração, a terceira geração, daí a mentalidade vai distanciando cada vez mais, não há companheirismo, não há afinidade de ideia, de assunto, mas alguns são até suportáveis, certo? E quem sabe eu também me suportem um pouco, ainda que para eles eu não sou pregador, eu sou pregador para vocês aqui. Em casa eu sou irmão lá, andando por aí eu sou irmão lá. E tenho consciência, do jeito que eu ando no centro ali, eu não tenho cara de pastor. E se eu fosse escolher um pastor pela aparência, eu não ia escolher eu, porque eu não tenho cara. Eu tenho cara de judeu. A minha descendência, eu sou descendente de judeus. Meu pai era Oliveira, que é família Oliveira, Nogueira, vocês sabem. Pessoas que têm nome de árvore, de animal, de coelho, lobo, leão e assim por diante. E a cara é de judeu. Até a arcada dentária. Há um amontoamento ali. Então, quando a pessoa tem um preconceito, irmão, ele lê, entendeu? A pessoa lê com aquele preconceito. Por isso que vamos dizer assim, está errado, mas eles veem a Trindade de fora a fora na Bíblia, a Trindade. Mas quando tu é revelado, tu vê Deus mudando de forma. Quer dizer, a morfologia de Deus. Deus estava no deserto, na coluna de fogo de noite para iluminar o povo, eles não pagavam energia elétrica, irmão. E de dia com a nuvem para fazer sombra para eles. Você entende? Essa é a morfologia de Deus. Daí um dia Deus se fez carne em Cristo. Eu estava falando com alguém que os judeus estão esperando o Messias seria um homem. Daí eu na hora eu refutei, disse não só um pouquinho. O Velho Testamento diz assim, que uma virgem, o Messias é uma virgem conceberá, não vai ser um homem. Entende? Uma virgem concebe de uma forma sobrenatural. Porque para ela conceber, ela não será mais virgem. Há um companheirismo biológico, vamos usar essa expressão assim, entende? Para ela conceber. Agora, para uma virgem conceber, tem que ser algo realmente sobrenatural. E esse filho que nos deu é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Quer dizer, esse menino que nasceu dessa virgem, ele é pai da eternidade. Não, ele não é um homem, ele não é um produto. Se ele é um produto, todo homem, irmão. Por que o homem morre? Tudo tem princípio e tem fim. Quando tu aceita a palavra e tu entra em Cristo, Jesus Senhor lhes dou vida eterna. Quer dizer, não uma vida biológica. Cada dia que passa, tu vai definhando. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, ainda que temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus. E ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. E a tua esperança se renova dia após dia, porque há algo aqui dentro que não é mais
do preconceito do âmbito terreno. Então isso é um preconceito. A pessoa rejeita a irmã Branham porque tem preconceito. E eles foram informados que os profetas e a lei duraram até João Batista. Só que eles não leem na Bíblia que tem vários profetas no Novo Testamento. João, no Apocalipse, é um profeta. Ele está vendo coisas que aconteceriam no futuro. Silas e Paulo, a Bíblia diz que eram profetas. A Bíblia diz que eram profetas. Ágabo era profeta. Eu vi um homem falando assim, que Jesus em lugar nenhum falou sobre o dízimo no Novo Testamento. Esse cara está louco. Jesus, se vocês dizimam o endro, cominham a hortelã, deviam fazer essas coisas, quer dizimar, sem anular os princípios da lei, né? Que é cuidar bem dos pais e assim por diante. Pelo amor de Deus. Onde é que as pessoas estão? Eles estão lendo outra Bíblia, não a nossa, então. Então, quando a pessoa tem preconceito, ela tem uma posição formada. Porque quem deixou os judeus estragados quando Jesus veio foram os religiosos que têm interpretação. E esse preconceito, essa pré-interpretação, esse conceito formado, uma ideia formada a respeito de determinada coisa, então pode ver que tem seminário luterano, católico, batista, metodista, e ali eles estudam, como nós vimos na reunião passada, as pessoas saem dali assim, dentro daquele quadrado. Se ele vê uma coisa fora daquilo ali, ele não pode. Deus é um manancial inesgotável. Você é avançar sempre. Daí a pessoa não pode passar daqui. Quando eu vim para Sapiranga, eu tive uma dificuldade com a moça. Eu sempre tinha uma posição forte a respeito da minha posição. Daí alguém me disse assim, tu podia ir lá com outro pastor mais experiente para te pegar a experiência. Ou pegar a experiência dele, para mim, era me descaracterizar. O que é me descaracterizar? Se eu não faço como ele quer, no quadradinho dele, daí um cego, daí um semi-analfabeto não sabia que livro estava do Velho Testamento e do Novo Testamento, procura para ti. Acho que está para lá, não, acho que está para cá. E eu aqui esperando, tinha uma coisa errada. Daí ele pegar pela mão e me levar. Homem, mas isso aí está errado, isso aí está errado. Certa vez vi um pregador pregando que a Bíblia é como o ouro do ourives e o sabão do lavandeiro. Então ele assim, muito perigoso cair. A Bíblia é perigosa cair. E eu olhei, o que é isso? Nós um pouquinho, não é isso que eu estou dizendo, mas era assim, que é muito perigoso. Você observa bem, vai estar tomando banho, está o sabão no chão, tu pisa, resbala e cai. Não, mas as pessoas não entendem. Sabão não é para pisar e resbalar. O sabão é para lavar, para limpar. O sabão do lavandeiro é para limpar, não para pisar em cima. Pelo amor de Deus, não posso fazer isso, rapaz. Não diga isso. Dá a impressão que a pessoa nunca tem a estabilidade, nunca tem a segurança, está sempre com medo de pisar no sabão na escritura e na verdade dá um desequilíbrio. Mas o sabão não está ali para te pisar e cair. E outra coisa, para a pessoa pisar no sabão. Tem tanto lugar para pisar, naquele banheiro pisar justamente no sabão. O que Jesus disse a eles? Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, então por quem vocês os expulsam? Deixem-eu ser seu juízo. Vejam, se eu pelo dedo de Deus expulso demônios, agora simplesmente como você os ouve dizer, pode você provar que é o dedo de Deus? Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ouvir essa pergunta ser feita a ele, a Jesus. Mas eles eram espertos demais para fazerem isso. Um brother eu num seminário luterano, e eles perguntaram para ele assim, irmão Bruno, o que tu acha da nossa igreja luterana? Irmão Bruno disse, eu preferia que tu não fizesse essa pergunta. Eu vou te dizer a real mesmo, vai ser cruel. Você entende? Tem certas perguntas que tu preferia que a pessoa nem fizesse. O que tu acha da nossa... Ou conheci um rapaz, granjeiro em Erechim, eu fiz um serviço para ele em Porto Alegre, e ele disse, Leopoldo, não sei como é que chama lá. Eu fiz um serviço para ele, ele pagou um cafezinho num restaurante, num barzinho ali, cafeteria ali na Lagos. E ele disse, mas a minha igreja, a nossa igreja, está uma vergonha. Eu vejo que tu tem paz. E isso que eu era agitadinho, já viu como é que está a situação dele. A nossa igreja está uma vergonha, a minha igreja, sabe? Ele era católico. Eu olhei para ele e disse, não pude fazer nada, nunca mais vi ele.
Por algum tempo orei por ele, depois nunca mais falei com ele. Ele tinha uma granja, não sei se plantação de arroz em Erechim, uma coisa assim. Observe, eles eram espertos demais para fazer isso. Observem, diz o Branham. Porque ele se fez Deus. Eles discordavam de Jesus, que Jesus se fez Deus. Olha a afirmação do Branham. Ele era Deus. Amém? Agora eu pergunto para ti, como fica o pastor na mensagem que diz diferentes aqui? E você encontra, procura na internet e vai encontrar. Ele provando que Jesus era um homem. Claro que Jesus era um homem. Porque se ele era um homem, porque ele tinha que morrer pelos homens. Ele era o sacrifício que ia nos ligar. Vou repetir novamente. É a ponte que já sobre o abismo. Jesus é a ponte, ele é a porta. Ele disse, se vocês entrarem por mim, o que ele disse? Entrarem por mim. E a Bíblia diz que aquele véu do Velho Testamento simbolizava a sua carne. Quando nós passávamos por Jesus, nós chegávamos na glória Shekinah, que é o Santo dos Santos. E quando nós passamos por Jesus, nós chegamos na glória Shekinah. A glória Shekinah é a luz que amadurece a semente. E para o crente chegar a ser maduro, lugar de repouso, soberano, passando segurança para a mulher, para o esposo, para o pai, para a mãe, para os filhos. Um exemplo a ser seguido de segurança, sobriedade, equilíbrio, postura. Tem que entrar na glória de Shekinah. Jesus disse, ó, eu sou a porta, vocês entrarem por mim, vocês encontrarão pastagem. Não é assim que disse? Amém. Daí a pessoa não passa por Jesus, rejeita, e quem encontrar pastagem sozinha, a ovelha não tem liderança. Ela precisa de Jesus. E ele era Deus. Era Deus? Mas a gente vê que ele chorou. Claro! Eu tinha que ter as duas naturezas. Se ele fosse só um homem, ele morria, e foi isso que os judeus tiveram passar. Mas o leão, amém? O animal chamado leão estava ali, entendeu, para resgatar a informação. Ele não foi tomado pelos discípulos. Entendeu? Ele foi ressuscitado no corpo glorificado, que passou pelas tumbas, pelas pedras, por tudo. Amém? Um corpo glorificado, uma dimensão superior, um estágio superior, acima da sexta dimensão, o corpo glorificado. Entende? E ele foi resgatado. Essa imagem foi passada para nós. Assim nós cremos. E outra coisa, e algo nos diz que isso está certo. Ele era Deus, mas era um homem. Porque se fosse somente um homem, nós estaríamos perdidos. E se ele fosse somente Deus, ele não podia morrer na cruz. Porque Deus é eterno. Você observe que para ele morrer na cruz, lembrando assim que Deus deixou Jesus no jardim de Getsemane. Tu vê e diz assim, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Mas não se cumpra a minha vontade, cumpra-se a tua. Amém? Ele sabia que tinha que passar por aquilo. Ele disse, eu vou a Jerusalém, no segundo e terceiro dia eu vou morrer em Jerusalém, porque importa que o profeta não morra fora de Jerusalém. Por que isso? Porque ele sabia que ia morrer em Jerusalém. Mas isso é o que as escrituras diziam a respeito dele, que ele estava decidido. O irmão Branco chega dizendo a mensagem, irmão, eu não vou fazer o que está na Bíblia. Você não espera muito assim, irmão. Que vontade de fazer isso aqui que está na Bíblia. Não espera não. O irmão Branco assim, tu vai fazer o que está na Bíblia com vontade ou sem vontade. O irmão Branco assim, eu vou fazer, Senhor, que tu mandar com vontade ou sem vontade. Daí eu preguei para a igreja. Aquele que não trabalha para cantar com vontade, vai ver o vizinho assar uma carne contra a vontade. Lembra que eu falei sobre isso uma vez? Quer dizer, a pessoa deixa de fazer uma coisa que não tem vontade, para te conquistar alguma coisa, me diz para mim, quem é que gosta de levantar às 4 horas da madrugada para trabalhar? No inverno, no verão. Tem pessoas que um tem que puxar na frente e outro tem que empurrar atrás, senão não vai. Tem gente que para se acordar, não bota o relógio dentro de uma lata de querosene. Aquilo acorda até a vizinhança, entendeu? É verdade. É uma barulheira. Por que isso? Ele sabe que é ruim. Mas quando tu está assim, a chuva correndo lá fora, tem um que está debaixo da viaduta, e o outro com o aluguel atrasado, a água, a luz atrasada, e você está ali, tu, tua família, amém? Daí tu colhe os frutos daquele teu esforço, que tu tem que esforçar. A Bíblia diz assim, ó, o reino dos céus, ali os profetas durante João Batista, tal, de lá para cá, o reino dos céus é tomado como? Com esforço. Com esforço. Você tem que esforçar. Às vezes eu falo,
Jesus chegou e disse assim, lá no Velho Testamento, o adultério é o ato consumado. No Novo Testamento, se olhar para uma mulher com desejo adulterino, será réu no juízo de adulterar com ela. Por isso que a mulher deve se vestir com modéstia, com humildade, como as santas do passado. Daí tu olha assim, entendeu? Agora, tu sabe que os motoristas, os que dirigem, você vê bem, às vezes eu compro um lanche, a minha esposa olha do lado, a Salete ora, porque senão, senhor, eu vou fechar os olhos para orar, pá, no poste. Não, deixa que ela ora, entende? Depois eu vou comer, eu confio na oração dela, entende? Às vezes eu estava ali em casa, ela era recém-casada, e eu disse, vocês já oraram? Ela também, a Cássia, né? Daí a Cássia disse assim, ela muito assim, né? Não orou, a Cássia orou. Ela disse, eu orei, seu Léo, mas se quiser dar uma reforçadinha, é bom, sabe? Depois pode dar uma dor de barriga e pensar que fui eu que orei. Não, mas eu entendi, entendeu? Eu fiz o tato também, se isso é fé, vamos orar de novo, né? Entendeu? Você sabe, entende? A oração da esposa, morando que ninguém melhora para orar para uma criança, igual uma mamãe. E ninguém tem mais amor. Abaixo do amor de Deus, o amor de mãe. O pai ora. O pai ora. Mas ninguém ora com tanto amor como a mamãe. Aquele homem tem 2,5 metros de altura, continua sendo filhinho da mamãe. Sempre, sempre, sempre. É o filho do pai. Mas o pai não gestou. A mãe tem uma interação com aquela criança, com aquele homem ali. Bigodudo, cabelo branco, aquele grandão, ou aquela menina. Por isso que ela tem mais amor e ela sofre mais por causa dos filhos. Mas na casa eu tenho muito amor. Não, mas igual o dela não. Não leva mal. Porque ali, ela olha ali, num flash. Toda a gestação, o parto, e às vezes que cuidou, criou, trocou falta, fez uma madeira, riu, sorriu, os primeiros passos, as primeiras palavras. O progresso do intelecto da criança. Está certo isso? O pai não sabe que gestação. Dizem que esses homens, tem uns homens que são mais frouxos que os outros. Mas, via de regra, entendeu? Eu falei esse tempo e repito, né? O homem tem uma dorzinha de cabeça, cai, acho que vou morrer. A mulher está caindo nos pedaços, está fazendo o serviço da casa. É verdade, entendeu? O homem, diz que se o homem suportasse, parece que simularam, não sei como, não pergunte. A dor de parto para o homem foi um guerreiro daquele, sabe? Não sei como, com aparelhos que o homem sentia dor de parto, não sei se foi, não sei como, não me pergunte como. Diz que foi um choreiro de assustar a volta ali, sabe? Não tem, o homem não tem. Ele se fez Deus. Não, Jesus era Deus. Os dualistas estão errados. Jesus era Deus. Mas como que ele era Deus se ele era homem? E era também um homem. Entendeu? Porque ele é a ponte que botou um pé do lado de cá e o outro pé do lado de lá. Graças a Deus por isso, nós entramos aqui e saímos aqui, na outra dimensão. Amém? Amém. Ele é a ponte. Ele fez contato entre as duas dimensões. E ele trafegava. Entre as duas dimensões. Tu pode ver que o irmão Brana, irmão, ninguém, está terminando meu tempo, ninguém consegue fazer isso. O irmão Brana está falando com alguém aqui, ó, daqui a pouco surgiu a paisagem na frente dele. Ele tinha dificuldade de saber, eu queria ter visão. Eu não quero ter visão, coisa nenhuma, eu quero chegar, só que eu vejo a palpa, isso aqui é parede, isso aqui, tá, entendeu? Amém? Daí a pessoa veio ele assim, que não sabia se estava numa visão ou estava na realidade. Eu estou agradecido a Deus pelo irmão Brana. Amém. Eu estou agradecido a Deus que Deus não fez eu, irmão Brana. Eu estou agradecido a Deus que ele permaneceu íntegro. Contra tudo e contra todos. Porque Deus espelha. Tem mais alguns lá. Amém. E esse sou eu e você. Amém? Que precisaríamos disso bem esclarecidinho. E que daríamos crédito a isso. Estou agradecido a Deus. Amém? Irmão, eu quando li uma vez a história do Danny Henry, e ele estava na tumba de Jesus, e ele chorou quando foi lá para o irmão Brana. E eu também chorei, sabe? Pensei assim, meu Deus do céu, o irmão Brana sozinho, irmão, contra tudo, contra todos. No fim do ministério dele, no fim do ministério do irmão Brana, eu tinha companhia só com 2 igrejas.
E ele disse que uma delas apostatou, a outra foi para a denominação. E ele ficou sozinho. Eles chegavam e diziam para ele assim, ó, eu não sei como o meu problema permanece, acabou. O apóstolo Paulo, no final da vida dele, tinha só uma capa. E o apóstolo Paulo tinha a capa e também os pergaminhos que ele escrevia. Os pergaminhos daquele dia, irmão, eram as fitas e a literatura de hoje. O irmão Branham gravou tudo em fita. E ele dizia assim, eu vou gravar, se a acústica está boa para gravar uma fita. Um dia ele disse para a igreja assim, eu tenho uma surpresa para vocês. Aquilo que vocês estão escutando agora está impresso em livros ali atrás. E começou a ser impressa a literatura. Eu gosto de ler. E gosto também de escutar. Ele era Deus. E se ele era Deus, irmão, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ele continua sendo Deus. Amém. Eu queria ir mais adiante, mas não consegui ir. Porém, agora a mesma coisa. E nós não admitimos. Ele era Deus. Abre aspas. E eu respondi: nós não queremos que ele nos governe. Ali estava o Messias, que eles tanto pediram para ele. Observem. Porém, agora a mesma coisa. O mesmo velho clamor vem outra vez. Agora, quer dizer, hoje, irmão. Aquilo que aconteceu lá, acontece hoje. Porém, agora, hoje, o mesmo velho clamor vem outra vez. Abre aspas. Essa Bíblia foi escrita por homem. O irmão Branham se enganou. O mesmo diabo que ele. Daí, quando eu contesto isso, eu sou do ismo. Essa Bíblia foi escrita por homem. Eles dizem. Abre aspas de novo. Nós não temos de viver de acordo com isso, de acordo com a Bíblia. Isso é Deus, irmão Branham. A Bíblia é Deus. Isso é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus e é a palavra de Deus. Isso é Deus. Ele mesmo. Eu estava falando a um homem ontem e disse, bem, pode ser que algum homem tenha escrito essa Bíblia, que a Bíblia foi escrita por seres humanos, né? Por homens. Pode ser que algum homem tenha escrito essa Bíblia. Eu disse sim, houve um homem que escreveu. Seu nome, nós o conhecemos como sendo Deus. A Bíblia diz que Deus pegou a mão daqueles homens, irmão, e eles escreveram. Se você observar na Bíblia, tu vai ver assim que Balaão... Eu já estou encerrando, mas me dá mais 5 minutinhos. A coisa que Balaão mais queria era amaldiçoar Israel. E Balaão olhava para Israel assim, se ele amaldiçoasse, irmão, ele não precisava trabalhar o resto da vida. A Bíblia diz que Balaão é um símbolo dos pregadores modernos que amam o prêmio da injustiça. E ele queria amaldiçoar Israel. E ele disse assim, agora... Entendi. Quando ele profetizava de olhos fechados, Balaque bateu o palmo, quebrando o encanto. E ele disse, até quando tu vai abençoar? Eu quero te pagar para te amaldiçoar Israel. E a última vez Balaão foi com os olhos abertos. Foi com os olhos abertos, nem fechou os olhos. E disse, quão lindas são tuas tendas, ó Israel. O cetro não se arredará de Jacó. E uma luz procedeu de Israel. Que era Jesus, né? Como gosto de vocês assim, e como lindos são os seus preceitos, entende? E vejo luz neles, e foi falando de olhos abertos. Daí Balaque disse, ó, de novo, estou abençoando eles. Balaão disse, sim, não tem como. Entende? Eu abro a boca e Deus enche. Amém. Agora a minha pergunta, que já falei para os pastores, para onde tem falado. Se Deus enchia a boca de Balaão para falar o que Deus queria, ele era forçado, porque era o único contato que tinha agora ali para Deus falar a vontade dele. Se Deus enche a boca de um falso, muito mais do verdadeiro. Amém. Amém. Muito mais do verdadeiro. Vocês creem nisso? Amém. Sim, disse, ouve seu nome, nós conhecemos como sendo Deus. E foi o que Balaão, irmãos, a escritura de Balaão até hoje está acontecendo. Tu viu algumas palavras ali como Sitim, como não sei outros nomes lá, entende? São nações modernas hoje, que Israel, entende,
conquistou e dominou sobre elas. Deus abençoou e falou através de Balaão. Agora, só essa Bíblia foi escrita em um espaço de tempo de quase 4.000 anos. 4.000 anos, irmão, são 4 milênios, é muito tempo. Já volto ali. As escrituras desde Jó até o Novo Testamento, 4.000 anos a Bíblia foi escrita. O homem que escreveu um livro não conheceu o outro que escreveu o outro livro. Você entendeu agora? Era Deus que pegava o homem, escrevia uma parte que ele queria, pegava o outro que não conheceu aquele lá e escrevia a parte que ele queria. E o que um dizia não contradizia o outro. Por que não contradizia? Porque o escritor, o autor, era Deus, pegando a mãozinha deles, fazendo eles escrever. Deus abençoe. É sábado na ceia. Fique em pé.